Bom dia, senador Paim, demais companheiros e companheiras presentes aqui na audiência. Queria, Paim, começar agradecendo a presteza que já é habitual sua em atender aos pedidos que as organizações de trabalhadores fazem, sempre que o tema a ser tratado é um tema que tem ressonância, que tem a ver com aquilo que são os problemas que afetam o nosso país de conjunto. Eu fiz o pedido de que nós trouxéssemos esse debate das demissões das montadoras para cá, porque o nosso entendimento não é de que esse problema tem a ver única e exclusivamente com o trabalhador e a empresa onde ele trabalha. Trata-se de um problema social, de um problema político grave no nosso país, e é absolutamente justo e necessário que as instituições, de maneira geral, não só as representativas dos trabalhadores e dos empresários, mas também as instituições governamentais, o legislativo do país, incidam de forma construtiva nessa discussão. A solução dos problemas não necessariamente vão ser construídas na tratativa direta entre a representação dos trabalhadores e das empresas, mas talvez com uma incidência maior das demais instituições do país. É com esse espírito que nós trazemos para cá essa discussão e esperemos que ela produza caminhos ou nos ajudem a construir caminhos para uma solução que seja satisfatória para o impasse que está criado neste momento em São José dos Campos, em particular satisfatória para os trabalhadores, para a população daquela região. Nós, aqui já na porta do anexo do Senado, já estão vários companheiros que vieram lá de São José, em particular trabalhadores da General Motors, deve estar entrando daqui a pouco, chego aqui na nossa audiência também. Mas quais são os problemas, Paim? Eu queria relacionar aqui 2 ou 3 questões para que nós pudéssemos dar a elas um tratamento que nos permita uma solução satisfatória para o problema que nós temos hoje. Nós tivemos, alguns meses atrás, uma ameaça de demissão de 1.840 trabalhadores da GM. Foi entabulado um processo de negociação envolvendo o sindicato, a Central Sindical, a CSP com lutas, e a empresa. Envolveram-se também na negociação, em determinado momento, o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Relações de Trabalho de São Paulo, do Governo de São Paulo e a própria Prefeitura. E, naquela primeira fase das negociações, nós chegamos a um termo que nos permitiu adiar, basicamente, esse o conceito que tem que ser usado nessa situação, adiarmos essas demissões até 30 de novembro. Metade desses trabalhadores continuaram trabalhando e produzindo na empresa e os outros foram colocados em layoff. Se estabeleceu um processo de negociação com a empresa, envolvendo empresa e sindicato, nesse ínterim, e o último patamar de discussão que se chegou foi que esse prazo de 30 de novembro está adiado até dia 26, 25 de janeiro. Ou seja, nós temos um processo que está colocado em perspectiva de adiamento, mas nós não temos um problema resolvido. Ou seja, para a empresa, até esse momento, ela não vislumbra outra solução que não o desligamento desses trabalhadores. E, para o sindicato, obviamente, não há solução que seja positiva com o desligamento dos trabalhadores. Bom, qual é o contexto em que isso está inserido? Primeiro, ou seja, esses desligamentos não seriam os primeiros. A General Motors já vem fazendo um ajuste interno na fábrica de São José dos Campos e antes dessas 1.840 demissões que foram apresentadas como solução para uma situação conjuntural da fábrica, outros 1.400 trabalhadores já haviam sido desligados em PDV e demissão direta que a empresa realizou no período anterior. O que gerou o primeiro problema que nós trouxemos ao governo, e eu queria reafirmar aqui, que é a situação da empresa, eu estou tratando agora especificamente da General Motors, não me parece que essa seja a situação específica da General Motors, mas eu vou tratar dela aqui, que é o tema do debate que nos levou a pedir essa audiência, gera uma contradição com todo um processo de esforço que o governo tem feito, não necessariamente no sentido do que nós consideramos mais adequado, mas um esforço que o governo tem feito no sentido de apoiar as montadoras de veículos no país, seja buscando disponibilizar financiamento a juros que são de fato subsidiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, seja com incentivos fiscais como a redução do IPI. Qual é o problema que nós estamos? Nós estamos frente a uma situação em que o governo abre mão de receitas públicas. Isso é o que nos leva, inclusive, a questionar essa política que o governo tem desenvolvido. Abre mão de receitas públicas que deveriam ser aplicadas na educação,
na saúde, na construção de moradias populares, para apoiar essas indústrias, e essas indústrias estão demitindo ao mesmo tempo. Nós temos uma situação em que o saldo de demissões e admissões na General Motors, em todas as suas unidades no país, desde o início do Plano Brasil Maior, que é agosto do ano passado, até agora, de cerca de 1.300 demissões, ou seja, um saldo negativo de cerca de 1.200 postos de trabalho, sem contar os 1.840 que estão sob ameaça neste momento. Então, nós não vemos nenhum sentido. Primeiro, não achamos que seja adequado que o governo destine recursos públicos para ajudar indústrias. Nós vivemos num país que tem muita carência social. Mas, em o governo tomando essa decisão, não tem nenhum sentido que ela se mantenha enquanto a empresa que está recebendo incentivo com recurso público demite trabalhadores. Então, sem contarmos os 1.840 que estão sob ameaça, nós temos já um saldo negativo de 1.200 postos de trabalho numa indústria que está recebendo dinheiro público, para incentivar, de acordo com o governo, não é, a sua participação no mercado. Ou seja, sob o argumento de que é necessário apoiar a indústria para manter o emprego, se está repassando recurso público para uma empresa que está demitindo. Segundo problema, que no sentido é mais grave, me dá a impressão que é mais generalizado. Nós vimos agora, recentemente, mais um anúncio da Anfávia, em particular, que apontava os dados de crescimento das vendas das indústrias montadoras de veículos no país, em particular da General Motors, em que o aumento das vendas é maior do que o aumento da produção. Ou seja, o que nós estamos vendo? O aumento das vendas das empresas estão sustentadas neste momento por um aumento pequeno da produção e por um aumento da importação de veículos. A General Motors importa por ano, aproximadamente, tem importado nos últimos anos, 90, 89, 92 mil veículos. 92 mil veículos, a sua produção corresponderia a gerar no país cerca de 3 mil postos de trabalho. Então, isso, de novo, nos remete a uma discussão que envolve a regulamentação, envolve as políticas de governo. Ou seja, nós pedimos, inclusive, uma audiência com o Ministério da Indústria e Comércio, até agora não fomos atendidos, discutimos esse problema na Secretaria-Geral da Presidência da República, e nós queremos trazer esse tema para o debate. Ou seja, não pode ser que a legislação do país, por um lado, destine incentivos fiscais, apoio às empresas com recursos públicos, permita às empresas, e agora o Acordo do México veio nesse sentido, aumentar suas importações para vender produtos aqui, enquanto os trabalhadores daqui são demitidos. Pergunta óbvia: por que não se condiciona uma coisa à outra? Por que o apoio que o governo dá às empresas não está condicionado a que as empresas produzam seus produtos aqui e contratem trabalhadores brasileiros? Insisto, nós partimos de um pressuposto que não é a melhor política para o governo destinar recursos públicos para isso. Agora, não é possível que as autoridades do país fechem os olhos frente a uma situação como essa. 90 mil carros implica em 3 mil postos de trabalho. Bom, há escala suficiente para que esses 90 mil veículos sejam produzidos aqui? Talvez todos não. Agora, é evidente que a iniciativa da General Motors de fechar o MVA, parar a produção do Classic aqui, como era a intenção dela, implicava em ela aumentar a importação desse veículo que é produzido hoje na Argentina. Por quê? Porque, por condições comerciais e de câmbio, ficaria mais barato para a empresa produzir lá. Ou seja, se nós trabalhamos com esse critério, que a empresa trabalha com esse critério, de buscar sempre a via do menor custo para colocar os seus produtos no mercado, eu até compreendo, nós vivemos no capitalismo, mas não pode ser que esse critério da empresa prevaleça na sociedade, porque isso é barbárie. É barbárie, ou seja, as empresas buscarem o que é a via do menor custo? É esmagar as pessoas que estão produzindo, que estão trabalhando para as empresas até o limite do impossível. Em algum momento, a coisa explode. Então, vai produzir agora na Argentina porque é mais barato, depois aí se concede as condições para que aqui no Brasil fique mais barato que na Argentina, e demite os trabalhadores da Argentina, e nós entramos num círculo vicioso que não tem fim. Que não tem fim. Então, por isso, mais uma vez, eu acho que esse tema ele tem que sair do âmbito da negociação sindicato-empresa e vir para o âmbito das instituições que são responsáveis pelo governo do país, o Legislativo e o Poder Executivo. Porque não pode ser que as normas, que a legislação do país, que as decisões de governo propiciem e mais, incentivem comportamentos de uma empresa como essa. Ou seja, primeiro, você incentiva a empresa com recurso público, ela demite trabalhadores. Segundo, você permite um processo de importação, como está sendo feito, para também fechar postos de trabalho aqui.
A terceira questão, aí tem a ver com um aspecto mais geral também da nossa legislação, Paim, mas que nós queremos trazer para essa discussão, é um tema que acaba que ele é colocado, ele é ressaltado, em um minuto eu termino, por esse tema, por essa situação, mas que nós queremos trazer a discussão, que é justamente esse incentivo à competição entre os trabalhadores que as empresas promovem para poder viabilizar os seus planos de ajuste, de estruturação e, fundamentalmente, redução de custos. Nós vivemos no país hoje, em particular promovido pelas empresas montadoras de veículos, uma espécie de competição. Aquilo que a gente vê de país para país, o país mudar a legislação para poder atrair investimento, e mudar a legislação, muitas vezes, é destinar recursos públicos para as empresas e reduzir a proteção trabalhista, nós estamos começando a ver de estado para estado, de cidade para cidade, envolvendo prefeituras, governo de estado e sindicatos. Então, nós queremos trazer à discussão a necessidade de que, do ponto de vista dos sindicatos, por isso seria importante que nós tivéssemos aqui também outras representações sindicais, eu sei do esforço que você fez, mas é necessário também que o Ministério do Trabalho e que as autoridades governamentais passem a dar atenção para um tema que foi bastante discutido no país quando nós começamos a Paim, no movimento sindical, naquele momento da construção da CUT, que é a construção de um contrato nacional de trabalho. Se nós vivemos num único país, sob uma única legislação, são trabalhadores que têm os mesmos direitos, mora ele no Rio Grande do Sul, mora ele no Acre. Não pode ser que seja feito um leilão dos direitos desses trabalhadores para poder definir a instalação de uma empresa aqui ou acolá. Então, a existência de um contrato nacional que estabeleça uma regra única para a contratação de trabalhadores por uma mesma empresa, no nosso país, é uma exigência urgente. Urgente, porque, obviamente, se poderia perguntar, mas por que os sindicatos ou o próprio trabalhador não impõem isso? Porque o trabalhador não tem força para isso. A empresa, nas regras que nós temos no nosso país de legislação trabalhista, ela tem o poder de demissão, que é o poder de cortar a fonte de sustento do trabalhador e da sua família. Não há poder mais violento do que esse, e é utilizado contra os trabalhadores de forma miúde, justamente com essas ameaças, ou seja, você aceita as condições que a empresa quer estabelecer para instalar a unidade, ou não instala a unidade aqui, ou eu fecho a fábrica aqui, que é a ameaça sobre a qual nós estamos em São José dos Campos. Todo momento, na discussão com a empresa, vem o tema, bom, olha, se as condições forem essas, não tem sentido manter o investimento aqui, nós vamos trabalhar para transferir a produção para outro lugar. Ou seja, sobra ao trabalhador duas alternativas. Ou ele aceita reduzir o seu padrão de vida, as suas condições de vida, reduzir os seus direitos, ou a demissão, porque a fábrica vai fechar. Essa condição é uma condição em que trabalhadores do nosso país estão sendo colocados frente a ela por empresas constituídas legalmente, e isso é inaceitável. Não é possível que o governo, que o legislativo brasileiro continue a admitir uma coisa dessa. Não pode ser que a chamada lei de mercado vire a lei das nossas vidas. Não pode ser. Nós vamos para uma sociedade com um patamar de civilização inferior, bastante inferior ao que nós temos hoje, que já não é lá essas coisas. A desigualdade social, os problemas que afligem a vida das pessoas já são problemas graves na sociedade contemporânea, e não pode ser que se aceite uma mudança no sentido que particularmente as grandes empresas querem impor. Ou seja, a qualquer custo, reduzir o seu custo de produção para aumentar a sua rentabilidade, ainda que isso implique na degradação ainda maior das condições de vida das pessoas. Então, são esses três temas em que eu queria trazer para o debate. O Antônio vai colocar a situação mais concreta lá de São José dos Campos, mas é isso que eu tinha inicialmente a dizer. Agradeço mais uma vez a presteza na convocação aqui dessa audiência pública e pelo tempo que me foi concedido. Obrigado.